Bom dia, mais um estudo do Bem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui Jacó, capítulo 5, o maior capítulo do livro de Mórmon, 77 versículos. Bom, Jacó nesse capítulo aqui, ele vai falar sobre uma alegoria, a alegoria das oliveiras, tá bom? Ele vai citar um profeta que é da onde ele tirou esse discurso, da onde ele extraiu essa explicação, que é o profeta Zenos. Frequentemente no livro de Mórmon, né, você vai ouvir o nome de alguns profetas que não conhecemos, né? Profeta Zenos, Enoque. Esses profetas que eles estão citando se encontram dentro das placas de latão, que é quando Leí veio de Jerusalém, ele trouxe essas placas de latão para cá, que é o Velho Testamento que nós conhecemos hoje. Né? Ele cita ali Moisés, outros profetas que são citados lá no Velho Testamento, mas também cita outros profetas que não estão lá no Velho Testamento. Por algum motivo, o escrito desses profetas não se encontra no Velho Testamento hoje. Tá bom? Mas, para nossa sorte, eles estavam nas placas de latão e Jacó ele pegou e fez aqui um resumo, né? Ele pegou essa alegoria e colocou aqui no capítulo 5 explicando para nós, tá bom? Esse profeta Zenos, ele entende bastante sobre agricultura, sobre enxerto. Nós podemos ver também que quem cita o profeta Zenos é Alma, né? Alma lá no capítulo 32, quando Alma compara a palavra de Deus a uma semente, ele está citando esse mesmo profeta aqui, que é o profeta Zenos, tá bom? Então Jacó ele vai estar explicando essa alegoria aqui do profeta Zenos para nós. Mas o que é uma alegoria? Tá bom? Eu vou ler aqui no dicionário o que é alegoria. Diz assim: expansão de um pensamento sobre forma figurativa, ficção que representa um objeto para dar ideia a outro, sequência de metáfora que significa uma coisa nas palavras e outras no sentido. Então isso é uma alegoria. Falar uma coisa representando outro tipo de coisa. Como no caso aqui dessa alegoria, vai falar da oliveira. Tá bom? A oliveira é uma árvore lá em Israel que se aproveita tanto a madeira dela para fazer móveis, barco ou o que for, né? Aproveita muito-se a madeira da oliveira. Aproveita-se também o fruto. O fruto da oliveira ela é a azeitona, tá bom? E da azeitona também eles extraíam um óleo, né, chamado óleo de oliva, né, frequentemente usado nas escrituras ali para ungir as pessoas, né, era ungir dos reis, era para abençoar as pessoas, né? Esse óleo também ele servia de combustível ali para as lâmpadas, né, as lamparinas ali, as candeias, para iluminar o caminho. Então a oliveira ela é um exemplo perfeito, né, que Zenos e Jacó estão fazendo aqui. Então a oliveira representa a casa de Israel, né, as pessoas que fizeram convênio com o Senhor. Bom, e também ele vai citar a oliveira brava, né, que pode ser aquelas que era uma oliveira boa, que tinha convênio, mas perdeu os seus convênios, né, não cumpriu os seus convênios. Por exemplo, os gentios, ele é a parte da oliveira brava, né? E o Senhor ele vai pegar nessa alegoria, vai pegar alguns ramos da oliveira boa e vai enxertar ali na oliveira brava, para que ela possa produzir bons frutos, né? Porque tem frutos bons e frutos ruins na oliveira. Então se a oliveira produz frutos bons, ela é uma oliveira boa. Se produz frutos maus, ela é uma má oliveira. Tá bom? Então é pelos frutos que se conhece a oliveira. Bom, eu vou compartilhar aqui capítulo 5, o versículo 8 aqui, ele já começa falando assim: eis que diz o Senhor da vinha. O Senhor da vinha é o Senhor Jesus Cristo. Tirarei muitos desses ramos novos e tenros, e enxertá-lo-eis onde quer que me agradar. Então, ele está falando da oliveira, que nasceu ali tenros e novos ramos, né? Ele fala que a copa da árvore, né, aquela parte superior, está estragada. E os ramos novos que nasceu, ele vai arrancar e plantar em outro lugar. Porque ele gostaria de ter mais frutos, né, da árvore, né, frutos bons. Então, ele pega e faz isso. Então, o que isso aqui significa? Significa a dispersão da casa de Israel.
Vocês lembram lá das 10 tribos perdidas? Nós chamamos as 10 tribos perdidas. O Senhor sabe para onde levou, né? Então, aqui no capítulo 5 é dividido entre 4 partes, né? 4 visitas que o Senhor Davi vem e trabalha com os seus servos ali para obter o fruto das árvores, tá bom? Da casa de Israel. Então hoje eu vou falar de um dos frutos, né? Que é a primeira visita aqui, é essa dispersão. O Senhor ele pega, né? Vê que a árvore está morrendo, pega os ramos ali e ele dispersa, né? Ele pega as 10 tribos, leva para um lado, para outro. E da tribo de José ele pega um ramo também, que é Leí. Então Leí ele veio da casa de Israel e veio para cá. Engraçado que nós começar a ler aqui, continuar lendo aqui, vai ver que plantou num lugar fértil. Já tinha um outro povo aqui nas Américas, né? Tenta ler a alegoria depois, né, esse capítulo 5 com esses olhos, né? Já tinha um povo jaredita aqui, mas eles caíram em incredulidade, em pecado. Então o Senhor tirou esse povo e deu a terra a outro, que era Leí, tá bom? Vamos ler aqui, ó, o versículo 25, vai ficar mais fácil para nós entendermos e vai dar para ver perfeitamente que está falando do ramo ali, né, de Leí, que saiu de Jerusalém e veio para cá. Diz assim, ó, versículo 25. E disse o servo: olhe aqui e vê o último. Eis que este plantei num pedaço de terra fértil, e cuidei dele durante todo este tempo. E somente uma parte da árvore produziu frutos bons, e a outra parte da árvore produziu frutos bravos. Eis que eu tratei desta árvore como das outras. Bom, ele está falando aqui que ele tirou um ramo, né, da casa de Israel e trouxe aqui para um terreno fértil. A terra aqui, né, essa parte desse continente é conhecida como uma terra fértil, uma terra escolhida acima de todas as outras terras. Foi assim que o Senhor considerou essa terra, a terra prometida, né? Bom, então ele falou que colocou aqui e que uma parte desse ramo produziu frutos bons e a outra parte produziu frutos bravos. O que isso significa, né? Quando Leí veio para cá com sua família, teve uma divisão ali, né? Se dividiu em 2 nações, as nações dos nefitas e a nação dos lamanitas. Então os nefitas produziram frutos bons, né? E os lamanitas produziam os frutos maus, na incredulidade, não acreditavam no Senhor. Então ele fala desse ramo e que a mesma árvore, né, produziu frutos bons e frutos maus. E mais para frente nós vamos lendo aqui, não dá tempo de fazer tudo, né, mas vamos lendo aqui e ele vai falar o quê? Que o ramo, né, dos frutos bravos superaram os bons, né? Nós podemos ver o que vai acontecer no final do livro de Mormon. Ele fala que os nefitas eles são subjugados ali pelos lamanitas, né? Por causa do orgulho, né? Até o servo que está trabalhando ali fala, o que será que aconteceu, né? Ele falou, será não é a altura da vinha? A altura significando ali o quê? O orgulho, né? Os nefitas caíram por causa de seu orgulho, por causa das recompensas que ele tinha, eles se esqueciam do Senhor. Tá bom? Então aqui dá para ver claramente que esse é um ramo que o Senhor trouxe aqui para um pedaço de terra fértil. Tá bom? Eu vou ler aqui o final, porque tem as 4 visitas, mas aqui no final fala sobre o milênio. É bem interessante ler aqui, falando, observando como se fosse o milênio. Tá bom? Fazendo essa alegoria aqui. Vamos observar, eu vou fazendo alguns comentários aqui e parando. Diz assim, ó, vou começar aqui no versículo 74. Eis que trabalharam com toda a diligência, segundo os mandamentos do Senhor da vinha, até os maus serem lançados fora da vinha, e o Senhor ter preservado para si a árvore que havia tornado novamente o seu fruto natural. Tornaram-se como um corpo, e os frutos eram iguais, e o Senhor da vinha conservara para si o fruto natural, que lhe fora muito precioso desde o começo. Então aqui logo nesse versículo, falou que os maus foram lançados fora, né? No milênio só vai ter, a princípio, né, nós vamos ter várias ressurreição.
E não várias ressurreições, a gente vai ressuscitar várias vezes, não. Períodos de ressurreição. Então quem vai viver desde o começo no milênio é chamada a primeira ressurreição, aqueles que vão viver com Cristo, né? Então os que foram mal, eles vão ressuscitar no final do milênio já, não vai pegar os 1000 anos ali com Cristo reinando, tá bom? Então ele está falando que separou, tá bom? Os maus ele colocou de canto e só ali ficou os bons, e ele está falando desse aqui, desses frutos. Versículo 75. E aconteceu que quando o senhor da vinha viu que o seu fruto era bom e que a sua vinha não estava mais corrompida, chamou os seus servos e disse: Eis que pela última vez cuidei da minha vinha, e vedes que procedi de acordo com a minha vontade, e conservei o seu fruto natural, que é bom, e assim como era o princípio. E bendito sois vós, pois por teres sido diligentes ao trabalhar comigo na minha vinha, e por terdes guardado os seus frutos, os meus mandamentos, tornando a trazer-me o fruto natural, de modo que não está mais corrompida a minha vinha. E o mal foi lançado fora, e eis que vós regozijareis comigo por causa do fruto da minha vinha. Então, novamente, aquele falando dessa separação aqui do milênio. Versículo 76. Pois eis que por um longo tempo guardarei para mim o fruto da minha vinha, né? Os 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a estação. E que se aproxima rapidamente. Pela última vez cuidarei da minha vinha, e podá-lo-ei e cavalarei ao redor dela, e adubei-a. Portanto guardarei de seu fruto para mim, muito tempo, de acordo com o que eu disse. Aí o versículo 77 já vai falar o quê? Dos maus que vão levantar, porque no milênio é citado que Satanás ele não vai ter poder, né? Ele vai estar amarrado. Isso porque só quem vai viver no milênio são pessoas justas, pessoas retas. Então ele não tem poder sobre o coração das pessoas justas e retas. Mas quando os maus ressuscitarem, então vai ficar por um período de tempo ali, Satanás solto tentando tentar as pessoas, desviar as pessoas. Apesar do Senhor ter cuidado da gente todo esse tempo ali no milênio. Olha o versículo 77. E quando chegar o tempo em que o fruto mau tornarem a aparecer em minha via, então farei reunir os bons e os maus, e os bons guardarei para mim, e os maus lançarei no seu próprio lugar. E então virá o tempo e o fim, e farei com que minha vinha seja queimada com fogo. Então esses versículos aqui do 74 até o 77, que é o final da alegoria, tá falando aqui do milênio, tá bom? O vídeo ficou um pouco grande, eu ainda tenho que voltar nessa alegoria algumas vezes aqui, tá bom? Inclusive para falar de nós, que somos os gentios também, que fomos enxertados aqui na oliveira verdadeira. Bom, então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Faz um comentário aí para mim se vocês estão achando muito grande o vídeo. Normalmente eu não estou muito preocupado com o tempo que eu estou gastando, né? Eu não estou tentando encher linguiça, tentando fazer um vídeo grande. Eu apenas compartilho aqui, só que como é muito conteúdo, às vezes eu fico preocupado em deixar passar muita coisa. Por isso que às vezes fica um pouco grande o vídeo, tá bom? Mas faz um comentário aí como vocês preferem tempo de vídeo, se tá bom o tempo que eu tô fazendo. Às vezes eu faço 5 minutos, às vezes eu me empolgo mais, igual hoje já deu 14 minutos aí, tá bom? Faz um comentário para mim ver o que é melhor para vocês também, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.